Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu já vim sem máscara, porque eu passei um batom bem bonito pra vocês, ó. Pintei os meus olhos, ó. Oi, gente! Oi! Bum! Tudo bem? Tudo bem, bem? Tudo bem, bem? Como vocês estão? Me conta. Como é que foi o dia das crianças de vocês? Conta pra mim. Ganharam presentes. Eu me dei de presente uma panela de fritar batatas. Me dei de presente. O que mais? Acho que foi isso. Eu trabalhei, folguei porque foi feriado. Mas olha aqui minha mesa. Olha aqui. Para que será isso? Para as famílias que participam comigo das atividades, a gente vai finalizar o material enviado. Não, finalizar não, porque ainda vai faltar os 5 órgãos dos sentidos. Mas hoje a gente vai fazer atividade sobre o Dia das Crianças e o Dia do Professor, que é amanhã. O Dia das Crianças que foi anteontem e o Dia do Professor, que é amanhã. E vocês levaram essas duas folhas grampeadas, escrito outubro, certo? E foi essa folha aqui. Certo, galerinha? E o do professor, essa aqui. Então a gente vai só colorir do professor, que é amanhã, mas você pode fazer já. Agora, o do Dia da Criança, a Pro vai falar com vocês sobre os coraçõezinhos. Deixa eu dobrar, para vocês poderem visualizar. Mas antes eu quero saber como é que foi aí esses dias todos, sem vídeo da Pro. Quero saber se vocês conseguiram executar as atividades, os que levaram, as famílias que quiseram levar, que participaram. Foi difícil? A Pro não manda nada difícil pra vocês, né? Difícil é ficar sem vocês. Nossa! Bom, galera, é o seguinte. A gente vai falar sobre o Dia da Criança e assim a gente vai falar sobre os direitos e deveres das crianças. Vocês não são crianças, certo? Pensando em idade, em número, vocês não são crianças. Criança do grupo seria o Miguelzinho já é adolescente. Seria a Letícia, não, Letícia também já é adolescente. Não é nem pré-adolescente, é adolescente mesmo. Não tem criança no grupo, no NASPED. Não tem. Então somos todos adultos, vocês também. Mas a gente comemorou o Dia das Crianças. Pensando na questão de CID, que é o Código de Identificação de Doenças, que é as questões de deficiência, né, que é englobada. Aí sim a gente trata vocês como crianças em determinadas situações. A gente tenta comparar em alguns casos, né? Porque tem alguns comportamentos que são bem infantis, então a gente trata como criança. Mas vocês não são mais crianças, certo? E aí eu mandei pra vocês, grampeado, isso aqui, ó. Ok? Um coraçãozinho. E cada figura dentro de um coração tem uma palavra. A palavra que está escrito aí é um direito, porque a gente vai falar sobre direitos e deveres. Todo direito vem acompanhado de um dever, certo? Ou não? Quem concorda? Quem concorda põe a mão aqui. Certo? Então, todo direito ele vem acompanhado de um dever, senão vira bagunça. Imagina se a gente só tiver direito. As pessoas iam começar a brigar. Então, todo direito, ele vem acompanhado de um dever. Ok? Por exemplo, vamos pensar no senha. Todo mundo tem direito ao uniforme do senha. Não ganharam o uniforme? A gente deu todo mundo um. Então, todos tiveram direito ao uniforme. Logo, todos têm o dever de cuidar dele, certo? Então, o dever é uma obrigação minha.
Então, eu tenho direito a algo, ou seja, eu tenho benefício de algo, e aí eu venho acompanhada, esse benefício vem acompanhado de uma obrigação. Eu tenho direito à comida, então eu tenho obrigação de não desperdiçar, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Antes eu quero desejar Feliz Dia das Crianças pra vocês, meus amores. Eu tô com muita saudade, eu tô ansiosa, mas ao mesmo tempo eu estou apreensiva demais, porque a gente não sabe como que vai ser essa retomada, se vai acontecer, se não vai acontecer, como que ela vai ser. Mas a ideia de ver vocês, de ter vocês de volta, pra mim é muito legal. Dentro de todos os cuidados, tá? Hoje eu estou sem a máscara, mas a minha máscara está aqui. Eu só me pintei pra vocês, então eu tô na sala sozinha. A Valentina tá comigo hoje. Então ela tá deitadinha ali no tapete, porque infelizmente ela não tem com quem ficar, né? Então ela vem comigo. E então, ó, vamos usar a Valentina como direito e dever? Ela tem o direito de vir comigo, mas ela tem o dever de ficar no lugar dela, de não interferir, de não atrapalhar, tá? Então todo direito que é um benefício vem acompanhado de uma obrigação, que é o dever, tá? Então vamos lá? Na primeira imagem tá escrito assim, ó, lazer. Quem sabe o que é lazer? Lazer é diversão, lazer é passeio, lazer é se divertir. Então toda criança tem direito ao lazer. Então todos vocês têm direito de ir a um lugar passear, de estar em algum ambiente para diversão. Cinema, parque, teatro, isso tudo é lazer. Campo de futebol, estádio de futebol no caso. Estádio de futebol, tudo isso é dentro do lazer, que é o brincar, que é o se divertir. Certo? Próximo, tá escrito aqui, ó, proteção. Toda criança tem direito à proteção. E aí a gente vai falar depois sobre algumas questões que tá dentro dessa vivência de proteção, que tem muita criança que não tem proteção, que ficam nas ruas, que vendem bala no farol, tá faltando proteção. Proteção de quem? Às vezes proteção da família, às vezes proteção do governo, às vezes proteção no modo geral, né? Depois o terceiro, ó, respeito. Gente, lembra da minha sala que a gente só falava disso? Que todos tinham que se respeitar, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Eu falo que o respeito te abre todas as portas, mas também te fecha todas as portas. Se eu não respeitar, você não vai me respeitar. Imagina eu e você sem respeito. Vai virar uma baderna generalizada. Então todo mundo é obrigado a respeitar. Não precisa amar, nem gostar, nem nada disso, mas tem que respeitar. O respeito é a primeira coisa que eu exijo, que eu faço questão na vida. Depois tem dignidade. Desculpa. Todo mundo é digno de algo, né? Dignidade. Você tem que ser digno, você tem que ser bacana, para vocês entenderem, tá? Depois vem esporte, ó. Toda criança tem direito a fazer um esporte. Qual? O que você achar que você tem condição. Eu tenho um amigo que ele tem deficiência, ele tem paralisia física. Paralisia... Ai, como é que é o nome? Não é paralisia física. Nossa, Leandro, me perdoa. Ele tem deficiência física? Oh, meu Deus! E ele faz um esporte chamado bocha. Ele é até campeão, ele é campeão. A gente cresceu junto lá na Bahia, e a mãe dele faleceu, ele veio pra São Paulo, morar com a tia, e agora ele mora lá em Barueri, e ele é campeão de bocha. Bocha. É um esporte, então todo mundo tem direito a um esporte. Cuidados especiais, isso é legal. Vocês têm cuidados especiais? Ah, eu enquanto educadora de vocês... te dou um cuidado especial. Gente, meu batom é lindo, né? Mas olha aqui que eu comi carne de porco, ainda tô na puberdade. Cultura. Cultura. Todo mundo tem direito a aprender. A cultura vem muito com aprender. E quando a gente fala em cultura, a gente tem a cultura de todos os mundos. De todos os mundos é ótimo. De todo mundo.
países, idiomas, raças, credo, é cultura. A gente tem que conhecer o outro, o mundo do outro. Isso é cultura, é agregar pra gente. Depois tem convivência social. É o que o Senha fornece pra vocês. Convivência social. Dentro do Senha vocês encontram o quê? Todo tipo de pessoa. Iguais a vocês, em questão físico, em questão de deficiência, em questão de dificuldade. E ao mesmo tempo, todas as diferenças também tá aqui dentro, né? Se a gente olhar nos grupos, todos somos muito diferentes, mas também somos muito parecidos nas nossas questõezinhas, né? Educação, gente, educação é tudo de bom, né? Quando você tem educação, você aprende. A educação não é só a educação de ser educado, é a educação de aprender, de você ser melhor do que você é. Porque quando a gente aprende, quando a gente tem educação, a gente tem estudo. Não é educação de ser bonzinho, que educado, ele é tão educado. Não, é educação de conhecimento, é a educação de aprender. Todos vocês têm direito a aprender. Ou seja, todos vocês têm direito à escola. Aí entra uma coisa que a gente comentava muito nos grupos, que era a questão do sofrimento enquanto vocês estudavam. Porque a escola não estava preparada para te atender, porque os colegas não tinham paciência com vocês. Lembra que vocês contavam para mim na sala? Que os colegas zombavam, que os colegas riam, que os colegas não tinham paciência, que os colegas faziam piadas de vocês, que os colegas pulavam em vocês. Eu sei de tudo isso, eu lembro, hein, Murilo? Oportunidade. Por isso que a gente faz o trabalho de mercado de trabalho com vocês. Porque vocês merecem uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de estudo. A gente teve a Flávia, que foi fazer faculdade. A gente teve a Camila, que foi trabalhar no hospital. A Camila trabalha no hospital, gente. A gente teve os meninos que trabalham nos mercados. A gente teve o pessoal que trabalha nos McDonald's e Burger Kings e tudo mais. Certo? Então são as oportunidades. Vocês têm direito a isso, né? Tem direito de falar. Gente, falar. Vocês têm o direito de falar. Fala. Fala que eu te escuto. Vocês têm que falar. Vocês têm o direito à fala. Vocês têm direito de falar o que vocês sentem, o que vocês não sentem, o que incomoda, o que chateia, o que vocês acham bom, o que vocês acham ruim. Tem que falar. Vocês têm direito de falar. E, por fim, nessa atividade, vocês têm direito de chorar. Vocês podem chorar. A gente pode chorar. A gente pode... De quando que a gente pode chorar? A gente pode chorar quando tá triste, quando tá chateado, quando tá nervoso, quando tá com raiva. O que a gente não pode é chorar por qualquer razão, sem motivo. Mas, geralmente, o choro tem algo. Quando a gente não sabe falar, a gente chora. Quando a gente não sabe falar no sentido de quando a gente não sabe se expor. Alguma coisa me chateou, mas eu não consigo explicar o que eu estou sentindo, eu choro. É um exemplo, tá? Então, esses são alguns dos direitos, tá? E aí, eu peguei uma atividade aqui, uma explicação, que vai falar um pouquinho sobre esses direitos todos, ó. É a Declaração Universal. Isso aqui é universal. Isso aqui tem no ECA. ECA, o que é o ECA? É um livro de direitos e deveres. Quando vocês estiverem em alguma situação e vocês pegarem o ECA, lá vai estar explicando o que vocês podem e o que vocês não podem. O ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então tá lá. É um livro de leis voltado para a criança e o adolescente, tá? Então, ó, Declaração Universal dos Direitos da Criança. O primeiro diz que direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Direito à igualdade quer dizer que eu tenho o direito de ser igual a todos, de ser tratado como todos, independente da minha raça, se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou japonês, que é o amarelo, se eu sou índio, independente de qualquer coisa, eu tenho o direito de ser tratado igual. Sem distinção de religião. Gente, independente, eu preciso ter o direito de escolher que religião que eu quero e eu preciso ser tratada independente disso. A pessoa tem que olhar pra mim
Não tem que me ver a católica, não tem que me ver a evangélica, não tem que me ver a espírita, não tem que me ver a do candomblé, não tem que me ver da umbanda, não tem que me ver como um ateu independente. Tem que olhar pra mim e me ver a Cleidiane, olhar pra você e ver você, independente da sua religião, certo? E a nacionalidade. Lembra que tava tendo aquele pessoal que tava vindo de outros países? Eles têm o direito de igualdade. Se eles foram recebidos aqui, eles têm que ser tratados normalmente. Beleza? Beleza? Ó, meu dedo torto. Segundo, direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social, que entra lá na convivência que a gente falou, tá bom? Direito a um nome e a uma nacionalidade. Eu tenho direito ao meu nome. Quando a mamãe fica grávida, e aí a coisa de saber que sexo que vai ser o neném, vai ser menino ou menina, já começa a pensar no nome. Eu tenho direito ao meu nome, certo? Meu nome ia ser Fabiana, meu nome ia ser Fabiana, mas eu amo Cleidiane. Direito à alimentação, direito à moradia e assistência médica adequada para a criança e a mãe. Por isso que tem o SUS. Vocês sabem que o SUS é o serviço de saúde mais incrível do mundo? É o do Brasil. Eu estou estudando e aí eu estudei sobre isso. O SUS só tem no Brasil, gente. Não tem SUS em outro lugar. Então é o melhor programa de saúde. Tem que valorizar o SUS. Vai no posto, elogia se precisar, reclama quando necessário. Mas ó, vocês têm direito a isso. Tá? Foi no posto, tá muito difícil? Chama uma assistente social, peça ajuda. Direito à educação. Vocês têm direito à escola. Ponto. Aí vai depender de que maneira a escola vai te receber. A escola tá preparada para receber uma pessoa com autismo, uma pessoa com deficiência intelectual, uma pessoa com dislexia, certo? Mas vocês têm direito a isso. Onde eu parei? Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Então a gente tem direito de ser amado por nossos pais, por nossos familiares, pelo nosso bairro, pela nossa sociedade, pela igreja que vocês frequentam, pelo centro que vocês frequentam. A gente tem direito a ser amado, certo? Direito à educação gratuita e do lazer infantil. Isso é porque tá falando do Dia da Criança, tá? Mas todo mundo tem direito ao lazer, por isso que tem as carteirinhas, por isso que tem os parques. Então a gente tem direito a isso. E a educação, por isso que tem as escolas estaduais, municipais e não só a escola particular. Desculpa. Direito a ser socorrido, em primeiro lugar, em caso de catástrofes. Quando tem um acidente, alguma coisa, a primeira coisa que eles vão são nas crianças. São nos menores, depois as mulheres e por fim os idosos e por fim os homens. Não é que os homens não mereçam ser socorridos, é por conta de resistência, né? Que a gente sabe que o homem ele tem um pouco mais de resistência. Isso sem se tratar de dor, né, gente? Porque quando se fala de dor, mulher é mais resistente. Eu acho. Sem querer brigar com vocês. E direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. Isso é interessante da gente falar, ó. Direito a ser protegido contra o abandono. Triste, né? De pensar que muitas crianças são abandonadas, que muitas famílias não têm condições e acabam abrindo mão dos seus filhos por alguma razão. Aí tem os abrigos, tem orfanatos, tem família que acaba cuidando. E aí entra o cuidado mesmo, tem que cuidar. Você aceitou? Tem que cuidar e tem que cuidar direitinho. A gente tem nossos grupos aí. No nosso grupo a gente tem algumas famílias que aceitou cuidar. A gente tem primos que cuidam, a gente tem irmãos que cuidam, a gente tem vós que cuidam, a gente tem tios que cuidam e que cuidam muito bem, né? Então isso é muito bacana. A gente precisa enaltecer as pessoas do nosso grupo que faz isso, tá bom? E em relação ao trabalho, é a coisa da criança trabalhar. A criança tem que estudar e brincar. Lógico que a mãe tem um mercadinho, você pode ajudar, você pode estar ali, o que você não pode é ser explorado para trabalhar.
Ai, você não vai pra escola ou você não vai brincar porque você tem que trabalhar. Graças a Deus, aqui no nosso serviço, a gente não tem muito isso. Mas a gente sabe que as crianças que ficam no farol são exploradas, as mães preferem que as crianças fiquem no farol porque as crianças comovem muito mais. E aí as crianças são usadas dessa forma, tá? Nas cidades pequenas isso é muito mais frequente. Em São Paulo isso existe? Sim, em São Paulo isso existe. As crianças que ficam vendendo bala, que ficam fazendo malabares, as crianças que saem para pedir, as crianças que ficam dentro do shopping, geralmente tem um adulto por trás. E isso é exploração. Você ajudar na sua casa não é exploração. Você mora aí. Você tem que ajudar sua mãe, sua irmã, sua tia, sua avó. É a sua casa. Então você tem que cuidar da sua casa. Você tem que ajudar, você participa. Certo? Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Isso está se tratando de nação, tá? Certo? Certo? Ai, meu Deus, onde eu coloquei os deveres? Isso são os direitos que você tem. Agora, em relação aos deveres, ó, eu vou ler só rapidinho, porque o nosso vídeo está ficando muito grande, tá bom? Em relação aos deveres, ó, vocês têm os deveres. Você aí, Grupo Alegria, Essência do Saber, Amigos da Fé e Grupo Coelho, vocês têm o dever, ou seja, vocês têm a obrigação. Tô brava. Obrigação. Sua obrigação é respeitar as ordens do pai ou responsável legal, familiar, seu familiar cuida de você, a escola, quem frequenta a escola e quem frequenta o senha, os idosos e a comunidade em geral. Vocês têm obrigação, você tem o dever de respeitar, certo? Ó, foi o principal dos direitos que eu peguei lá na Constituição. Respeitar os horários estabelecidos para crianças e adolescentes. Se a mãe diz que é 10 horas, é 10 horas, certo? Se a mãe diz que é 10h05, é 10h05. A gente tem que respeitar. Lógico que acontecem situações que a gente se atrasa. Por exemplo, café da manhã, almoço e janta, em se tratando de família, tá? Quando a gente vai nos lugares e a gente tem horário marcado, se a gente chega atrasado, a gente perde nossa vez. A gente tem que respeitar. É meu dever, é minha obrigação, certo? Amar as pessoas com quem convivem. Eu tenho obrigação de tentar amar as pessoas com quem eu convivo. E as pessoas lá nos direitos também não têm o dever de me amar? A obrigação de me amar? Então eu também tenho, é uma reciprocidade. Se eu te amo, você me ama, certo? Respeitar a si mesmo e todas as pessoas, independente de raça, cor, sexo, religião, classe social ou idade. Gente, isso pra mim não faz diferença em nada quando eu vejo a pessoa. Não me interessa se ela é branca, se ela é preta, se ela é homossexual, se ela é evangélica ou católica ou espírita, se ela é rica ou pobre, se ela é velha ou novinha, certo? Eu tenho obrigação de ir à escola com frequência. Infelizmente, esse ano a gente teve que viver fora da escola. Mas por conta de uma situação que pegou o mundo inteiro de surpresa e desprevenido, que foi a pandemia. Mas aí entrou a escola online. Então, era obrigação das famílias participarem da escola online. Não gosto de falar disso, que eu tô chateada. Participar das atividades educacionais, culturais, esportivas e lazer. Isso aqui entra muito quando a gente frequenta a escola e tem atividades dentro da instituição escola. Vocês têm a obrigação de participar. É um dever participar. Quando tem um passeio, quando tem uma apresentação, quando tem um evento num teatro. É uma obrigação. Entendeu? Estudar em hora, respeitar seus educadores e funcionários da escola. Graças a Deus, em se tratando de senha, a gente tem muito pouco casos, né, onde a falta de respeito imperou. Não, graças a Deus a gente não tem muito disso. Aqui as pessoas respeitam muito. Vocês são muito respeitosos. Um beijo. Vocês super respeitam, e isso é sensacional. Funcionários da escola aqui também, graças a Deus todos são respeitados e respeitosos. Estudar em horário fora da escola. Isso quando se fala é que você pode ir nas bibliotecas, tá? Quando se fala da escola.
Vocês têm a obrigação de fazer as tarefas diariamente. As atividades escolares têm que ser feitas diariamente, quando ela é enviada ou quando ela é postada, certo? Perguntar ao professor quando tiver dúvida, isso independente de ser senha, de ser escola regular, de ser instituição, faculdade, de ser independente. Você tem que perguntar. Às vezes é uma pergunta boba, mas é uma dúvida, então a gente tem que perguntar. Respeitar os colegas de classe. Você respeitava o amigo? Ou você fazia piada com o amigo? Ou você colocava apelido no amigo? Ou você fazia bullying com o amigo? Ou você sofria bullying? Ou os colegas riam de você? Entendeu? Isso tudo faz parte da minha obrigação, do meu dever. Eu preciso respeitar, ok? Ser organizado com os materiais. Manter a escola limpa. Estudar com disciplina e postura. Galera, como será que vai ser o futuro, hein? Os estudantes hoje são como? Eu me preocupo com isso. Quando eu tiver velhinha, como vai ser o médico que vai cuidar de mim, que são os jovens hoje? Como que eles são enquanto estudantes, né? Cumprir os compromissos escolares. Usar uniforme, tá? Isso aqui é a questão da escola sem... Quando a gente tá falando de escola, tá? Eu tinha pego uns outros, mas eu vou só pra fechar, vou falar só desse aqui, rapidinho, tá bom? Eu tenho também aqui, ó, respeitar. Respeitar, ele entra em tudo. Estudar. Saber falar e saber ouvir. Eu tenho que saber falar com você, mas também eu tenho que saber ouvir vocês. Não adianta eu chegar aqui e só blá 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 e pronto, decidi, acabou. Não, eu também tenho que te ouvir. Eu tenho obrigação de ouvir, é meu dever ouvir vocês. Não falar palavrões. Eu brinco e eu falo sério. E que quando eu digo que só fala palavrão, quem não conhece palavras bonitas. Porque a gente não precisa falar palavrão. Eu não tenho hábito de palavrão. Tem famílias que falam muito palavrões. Eu não tenho hábito. É de mim, é de Cleidiane. Eu não cresci numa casa onde a gente falava palavrão. Pelo contrário, meu pai cobrava que nós respeitássemos mesmo. Então eu não tenho hábito de palavrão. E eu tento educar minha filha hoje, com 7 anos, sem palavrão. E na sala eu brigava muito quando tinha palavrão. E eu falava, quer falar um palavrão? Diga paralelepípedo. É um palavrão, né? E aí você quebra o gelo, todo mundo vai rir e acabou a confusão. De dividir. Vamos dividir. Mas é dividir o quê? É dividir o que eu estou comendo? Não, é dividir tudo. É dividir o respeito, é dividir o lugar, é dividir o espaço. É dividir, compartilhar. Ajudar as pessoas. Eu tenho o dever de ajudar as pessoas. Eu tenho o dever de ajudar alguém a chegar ali. Eu tenho o dever de arrumar o brinquedo. Se eu tirei do lugar, eu tenho que pôr de volta. Certo? Dentre os princípios consagrados pela Convenção da Constituição estão o direito à vida, a liberdade, as obrigações dos pais. É obrigação dos pais cuidar de vocês. É obrigação da família cuidar de vocês. É obrigação, é um dever. E também do Estado, porque se a família não cuidar, vocês vão ter que ser desligados da família. E aí vai pra onde? Vai pra um abrigo, vai pra uma residência inclusiva, vai pra uma casa de adoção, certo? E aí entra a questão governamental, defensoria da criança, serviço social, conselho tutelar, essas coisas todas, bem burocráticas, certo? E aí vocês vão pintar o desenho que tá aí e vão lembrar disso, tá bom? E o do dia do professor é só um desenho do dia do professor com referência, porque até então a gente não sabia como que seria, se ia ter retomado ou não, se vai ter ou não, não sei também. Aí vocês só vão pintar, tá bom? Beijo no coração, qualquer dúvida manda pra gente no telefone, no senha, no telefone da Cleidiane, no telefone do Marcos não. No telefone da Pri, do telefone da Márcia, do Renan, da Marta, tá bom? Orem pelo serviço, orem para que dê tudo certo, orem para que chova nos lugares secos, orem para que Deus cuide das crianças, para que Deus cuide de vocês.
Peça dentro da sua fé, peça dentro da sua crença, para que Deus abençoe o senha, para que Deus abençoe o núcleo, para que Deus abençoe a todos nós. Um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Fiquem com Deus e até mais. A gente vai fazer a próxima atividade, que é a cartolina grande que vocês se desenharam. Logo mais, tá bom? Um beijo no coração.